Barack Obama afirmou que a legalização do casamento homossexual representa uma vitória para os Estados Unidos. Nesta manhã, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu que a Constituição garante a igualdade no casamento. A Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento homossexual em todos os estados do país. Nos arredores do edifício do tribunal em Washington, uma multidão celebrou a decisão com a bandeira do arco-íris, símbolo do orgulho gay. Em uma decisão histórica, a Corte de máxima instância do país decidiu que a Constituição exige que os estados realizem e reconheçam o casamento entre duas pessoas de mesmo sexo. Um novo museu acaba de ser inaugurado no bairro da Luz Vermelha, em Amsterdã. O Red Light Secret pretende expor a realidade do mundo da prostituição. Os turistas vão ter acesso aos bastidores das famosas janelas usadas por garotas de programa na capital holandesa. A prostituição foi legalizada na Holanda em 2000. Atualmente, cerca de 7.000 pessoas se prostituem em Amsterdã. O Museu da Prostituição pode ser uma oportunidade de entender mais de perto esse trabalho e, quem sabe, quebrar tabus e superar preconceitos. Um hospital de Paris abre na sexta-feira a primeira sala na França onde os usuários vão poder injetar suas drogas em condições sanitárias corretas. A ministra da Saúde, Marisol Touraine, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, visitaram nesta terça-feira a chamada Sala de Consumo de Drogas com Risco Mínimo. Nós abrimos um espaço para pessoas que se injetam drogas e que são marginalizadas, excluídas. O Comitê da ONU sobre os Direitos da Infância pediu nesta quinta-feira à Igreja Católica que atue com maior rigor contra abusos sexuais de menores. Uma delegação do Vaticano prestou explicações pela primeira vez à equipe das Nações Unidas que investiga os crimes cometidos por religiosos contra crianças e adolescentes. Uma das investigadoras, chamada Sara Oviedo, afirmou que a igreja deu preferência aos interesses do clero na gestão dos escândalos de pedofilia e disse que a Santa Sé não estabeleceu qualquer mecanismo para investigar os acusados nem para processá-los. O Papa Francisco anunciou nesta segunda-feira que todos os padres poderão absolver o aborto de forma indefinida. A decisão torna permanente uma medida temporária que foi instituída para o Jubileu da Misericórdia, concluído no domingo. Em uma carta apostólica, o pontífice concedeu a faculdade aos sacerdotes para que nenhum obstáculo se interponha entre o pedido de reconciliação e o perdão de Deus. O Papa estendeu a validade das absolvições concedidas pelos sacerdotes integristas da Irmandade Sacerdotal São Pio X. Com relação às pessoas divorciadas e recasadas, o Papa escreveu: "Recebo com satisfação as reflexões dos padres sinodais, que destacaram que a lógica da integração é a chave para o cuidado pastoral. Elas não devem sentir-se excomungadas, mas podem viver como membros da Igreja, sentindo, como sempre, o acolhimento de uma mãe." Os líderes das grandes religiões mundiais se reuniram na Praça de São Francisco para fazer um apelo conjunto pela paz. Participam dessas reuniões movimentos e associações eclesiásticas, assim como entidades civis. A peregrinação durou poucas horas e contou com a presença de hebreus, muçulmanos, budistas, além de cristãos de diferentes igrejas. Depois de 14 anos de construção, o primeiro templo da religião Bahá'í na América do Sul abriu suas portas no Chile. Os templos Bahá'ís são como um símbolo de unidade de todas as religiões, de todas as pessoas. Então eles têm algumas características essenciais. Eles possuem 9 portas e cada uma das portas simboliza uma das grandes religiões no mundo. Com 6 milhões de fiéis em todo o mundo, o bahaísmo é uma religião em ascensão na América Latina, onde tem presença há mais de um século. Colômbia e Brasil são os países com as maiores comunidades na região. A fé Bahá'í promove a unidade na diversidade e a união espiritual de toda a humanidade. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu afirmou que pela primeira vez na história da frota russa, o porta-aviões Almirante Kuznetsov participou de operações armadas. Segundo o militar, o exército russo começou uma operação de magnitude contra posições da Organização Estado Islâmico e da Frente Fateh al-Sham, nas regiões de Idlib e Homs, no noroeste e centro da Síria. Os Estados Unidos condenaram os ataques aéreos russos e advertiram que bombardear alvos civis viola o direito internacional.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.